Vamos bordar? Hoje nós vamos aprender 3 pontos de bordado. Ontem nós finalizamos, fizemos o nosso risco. Eu já adiantei um pouco aqui o meu bordado, né? Mas nós terminamos então aqui no risco, tá? Eu resolvi fazer esse detalhezinho aqui porque eu achei que essa parte de baixo tava muito vazio, sem muitos detalhes, então eu fiz aqui um risquinho, coloquei uma folhinha e mais alguns pontinhos para poder fazer os botõezinhos, tá bom? Mas você fique à vontade se você quiser fazer esse detalhe ou se você achar que não tem necessidade. Bom, para ensinar vocês a bordarem, eu vou utilizar um outro bastidor com um retalho de tecido aqui, para que eu possa fazer alguns riscos. Então, vou tirar aqui, vou fazer uns riscos, vou fazer 6 riscos, porque nós vamos aprender 6 pontos nesses 2 dias. Então, vou fazer aqui, ó, risco de olho mesmo, tá? Não precisa ser com régua, com nada não. Só pra gente basear para poder treinar aqui os pontos antes de ir pro nosso bordado. Então aqui, ó, eu vou colocar nesse bastidor. Então, recapitulando como que coloca no bastidor. A parte que não tem a tarraxa vai embaixo do nosso tecido, aí a gente direciona, né, o nosso risco certinho. E a parte de cima, né, que é a que tem a tarraxa. E aí a gente aperta aqui para poder colocar o tecido certinho. Se precisar, a gente puxa um pouco o tecido para ele ficar mais fechadinho. E se tiver necessidade, a gente aperta um pouco a nossa tarraxa, tá bom? Então aqui já tá pronto pra gente poder bordar. Eu escolhi algumas cores de linha para poder fazer o nosso bordado. Então, eu escolhi esses 3 tons aqui para poder fazer as flores, 2 tons de verde para fazer os galhos e as folhas e um amarelo para poder fazer o miolinho das flores, tá? Então, são as cores que eu escolhi para poder fazer. Tô aqui ainda usando, tenho vários tamanhos de agulha aqui, os 3 tamanhos que eu mostrei para vocês, mas eu acabo usando muito o tamanho 7. Tá? O tamanho 5 eu uso só quando eu vou usar bastante linha na agulha, mas vocês vão ver que a quantidade de fios que eu uso, geralmente eu vou usando a agulha 7. E aí eu deixo várias delas aqui por conta de cores. Então agora eu vou explicar para vocês como passar a linha na agulha, tá? Então aqui eu tenho fio de meada, né? E ele geralmente tem, ó, 2 pontinhas que vem, né? Então, os pontinhos no começo. Dependendo de qual ponto eu puxar, eu vou perceber que uma ela vai embolar o meu fio e a outra ela vai correr solta. A gente tem que puxar essa que vai correr solta, pra gente não embolar, então, o nosso fio e ele se permanecer assim. Então, ó, aqui, essa daqui, ó, ele não embola a meada. Eu vou cortar mais ou menos um tamanho de uns 35 ou 40 centímetros, tá? Mais ou menos de olho, não precisa medir, não. Cortei, guardo o restante do meu fio aqui na lateral. Esse daqui, o fio de meada, a gente pode usar ele assim, né? Com todos os fios, ele vem 6 fios juntos, a gente pode usar ele assim, aí geralmente eu uso na agulha número 5, mas eu vou usar apenas 2 fios dele, né? Porque eu cortei ele grande para eu poder usar ele dobrado. Então aqui, ó, eu bato assim nas pontinhas, ó, de forma que elas se separem. E aí eu venho e puxo apenas um fio, seguro o restante, ó. Tá? Ele vai embolar ali embaixo, mas ele desembola. E reservo esse fio. Vou tirar mais um. Eu vou trabalhar com 2 fios e vou dobrar eles no meio. Então, esse restante aqui, os 4 fios que sobraram, eu venho e dou uma enrolada assim nos dedos e deixo ele reservado ali. A hora que esses meus fios acabarem, eu utilizo aqueles novamente. Então, eu pego aqui, ó, as pontinhas do meu fio
e venho arrumando aqui, ó, tornando eles paralelos. Eu peguei a pontinha do mesmo fio, ó, então eu quero os dois fios juntos. Eu seguro as pontinhas e deixo eles juntos, paralelo de novo. Aí você tá se perguntando, mas por que que eu preciso, né, tirar um fio por vez se eu vou usar dois? Porque se eu puxar mais de um por vez ali da meada, ele embola a minha meada. Então tem que ser um por vez. Lembra que o bordado tem que ter paciência? Paciência, tá? Então são as coisas bem devagarzinho que tem que ser feito. Juntei, ó. Deixa eu voltar aqui porque eu fiz e tava explicando outra coisa. Então eu tenho, ó, as duas linhas, né? Juntei de um lado. Deixa eu fazer essa parte de novo aqui, pra ficar bem claro pra vocês, porque é o início, depois a gente vai fazer isso sempre, ó. Juntei os dois fios, arrumei para que eles não embolem. E vou juntar as 4 pontinhas dos meus dois fios, tá? Então ele vai ficar um lado dobradinho, ó. Então um lado aqui dobradinho e o outro lado eu tô segurando com as 4 pontinhas. Vou acertar as 4 pontinhas com a ajuda de uma tesoura e vou unir os fios aqui, tá? Eu costumo, eu não vou com a linha na agulha, mas eu vou com a agulha, ó, nas minhas linhas. Então eu seguro elas aqui bem firme e venho, ó, passando no buraquinho da minha agulha. E assim eu acho mais fácil. Arrumo aqui, né, puxo um tanto, tá bom? E agora nós vamos então, já com a linha pronta, nós vamos então para o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto de hoje, ele chama ponto atrás. Ele é um ponto que serve para fazer algum pesponto, ele serve para escrever alguma coisa, então você consegue fazer letras com eles. Você também pode usar para fazer galhos dos ramos. Então ele é um ponto bem versátil, você consegue usar para bastante coisa. Ó, eu vou começar dando o arremate inicial, então eu passo aqui minha agulha para cima. Opa, já deu uma emboladinha aqui, eu já puxo para arrumar. Ó, volto fazendo um ponto bem pequenininho, ó, do lado de trás do meu bastidor. E aí eu vou passar a agulha, ó, por dentro das argolinhas aqui que ficaram e puxo. Pronto, fiz o meu nozinho. Vou virar novamente e começar. Ó, eu vou direcionando a minha agulha com o meu dedo aqui de trás, tá? Então, é assim que eu vou vendo se eu preciso subir, se eu preciso para que lado eu preciso. Então, eu não tenho o hábito de ficar virando o bastidor toda hora, tá? Porque eu direciono, ele pegou aqui um lado, vou voltar, senão ele vai embolar. Senão eu direciono, tá? Eu prefiro tá direcionando com o dedo do que ficar virando toda hora. Então, aqui. Pronto, ó. Eu começo o ponto atrás com a linha pra cima. E aí, eu vou fazer um ponto, ó. Vou um pouquinho pra frente. Vou fazer esse ponto aqui, ele grande, mas no nosso bordado ele fica mais bonitinho quando a gente faz ele pequenininho, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer ele maior só pra ficar fácil a visualização de vocês. Então, eu venho com a minha agulha, ó, deixo um espacinho entre a linha e coloco a minha agulha em cima do meu risco, tá? Ó. E já fiz um pontinho. E aí, eu volto com a minha agulha em cima da linha, mas eu deixo um espaço ali aonde meu ponto entrou, ó. Então, o ponto, o fim do ponto e aonde eu coloco minha agulha, eu deixo um espaço aqui e puxo a agulha pra cima novamente. Venho com a minha agulha no finalzinho, ó, do meu outro ponto. Por isso que ele chama ponto atrás, porque você dá um ponto pra frente, mas você volta pra trás pra poder finalizar ele. Então, ó, vou e puxo a minha linha.
sempre dar uma ajeitada na linha, uma puxadinha. Cuidado para não enrugar o tecido, tá? E esse é o ponto atrás, então, ó, vou um pontinho, vou um pouco pra frente, volto pra trás, ó, vou pra frente, e volto pra trás. Ponto atrás é só isso, ponto fácil de ser feito, que dá pra usar pra fazer bastante coisa, contornar todo o nosso desenho, fazer uma moldura aí, fazer um pesponto numa roupa, né? Dá pra gente criar bastante coisa, ó. Tô puxando um pouco aqui minha linha, porque a linha que eu tô já tava pequena, né? Então, tô ajeitando a minha linha na agulha. Ó, vou chegar até o final aqui da minha linha, para eu poder ensinar para vocês a parte do arremate já. Fiz os pontos aqui bem grande, mas depois lá no bordado vou fazer eles menorzinho, para que a gente possa ver, tá bom? Mas aí depende da ideia que você tem, o resultado final que você quer. Ó. Então, vou finalizar meu ponto, ele termina atrás, vou virar o meu bastidor e vou passar a minha agulha por baixo do meu último ponto. Vou puxar a linha e vou passar a agulha, ó, dentro da argolinha e puxo forte para poder finalizar. Eu costumo fazer 2 vezes o nozinho. Passei por baixo do ponto, passo por dentro da argolinha da linha e puxo. Quando eu tenho um bordado que ele me permite, eu passo aqui, ó, alguns pontos, a linha por debaixo, só para poder ter mais uma margem de segurança. Se não, não tem problema, eu finalizo ali no nozinho. Venho e corto a linha. Esse ficou o avesso do nosso ponto e esse daqui é o direito do nosso ponto atrás, tá bom? Então agora eu vou deixar esse bastidor de lado e vou pegar o outro bastidor para que a gente possa fazer. Então eu vou fazer o ponto atrás aqui, ó, nesse galinho que eu fiz, que nem eu fiz nesse galinho. Então eu usei o ponto atrás, ó, em vários galinhos aqui, tá vendo? Então aqui eu usei um fiozinho só dobrado, aqui eu usei 2, que nem eu acabei de usar. E aí eu vou fazer aqui também com 2, porque eu acho que vai ficar bonitinho. Nos galinhos menorzinhos eu usei apenas um, tá? Então aqui, ó, vou puxar minha linha, vou cortar, vou separar os meus fiozinhos, né? Vocês estão vendo, ó, que o processo vai ser igual, né? Isso daqui vai ser a base para a gente bordar. Guardo o restante da minha linha, ó, enrolei, deixo ali separado. Vou pegar 2 pontas da minha linha, arrumar o restante dos meus fios, do meu fio, ó, e juntar as outras 2 pontinhas. Pronto. Juntei aqui, vou dar uma cortadinha, porque eu vi que tá irregular. E venho, ó, seguro bem na pontinha firme e passo no buraquinho da minha agulha, ó. Pronto. Já tá pronto pra gente bordar. E aí, o que eu vou fazer aqui? Exatamente o que eu já expliquei pra vocês ali no outro, ó. Então, olha que facinho que é. Passei primeiro pra cima, vou fazer um pontinho pequenininho, volto aqui atrás, passo na laçada. Vou voltar aqui, ó, no inicinho de novo. Venho aqui, ó, saio com a minha linha pra cima. E aí, ó,
vou fazer o meu ponto pequenininho, tá vendo? Ó, passei pra baixo, arrumei a linha, voltei com ele pra cima, vou fazer até menorzinho. Voltei com ele, com a minha linha pra cima, deixei um espaço entre o ponto, volto no finalzinho do meu último ponto, ó. Pronto, puxei. Ó, vou lá na frente de novo com a minha agulha, volto no finalzinho do meu último ponto. E aí eu vou seguindo sempre o meu risco, tá, gente? O meu risco, ele vai sendo a minha base, tá? Ó. Mas se sair um pouquinho, não se preocupe, porque a gente apaga depois o risco, né? Com o ferro, por conta dessa canetinha. Por isso que eu gosto de usar essa canetinha que apaga. Olha que facinho que é, né, gente? É bem facinho esse ponto. O segredo é só ter paciência, ir fazendo devagarzinho. Com o tempo vai pegando o ritmo, vai pegando mais confiança e vai fazendo mais rápido, tá? Mas é sempre importante a gente pensar no capricho, porque o resultado final fica mais bonito. Tô chegando no final, mais uns 2 pontinhos eu já acabo e vou fazer o arremate de novo. Que é outra coisa também que nós vamos fazer, né? Em tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer nosso acabamentinho aqui. Então, pronto, finalizei meu risco, viro o bastidor e aí passo por debaixo do último pontinho, passo a minha agulha dentro da argolinha ali da linha, puxei. Vou fazer isso mais uma vez. Puxei. E aí, como esse ponto me permite, eu vou passar a minha linha por debaixo de alguns pontinhos. Ó. Para finalizar aqui, vou cortar. Olha como ficou o avesso. E assim foi como ficou o direito, tá? Então, esse daqui é o nosso ponto atrás, tá? E aí, ó, fiz aqui os galinhos e fiz esses galinhos um pouquinho mais grossos, com mais fios. Vou deixar de lado de novo. Vou pegar o meu outro bastidor e agora eu vou ensinar pra vocês o ponto margarida, que é o ponto, que é esse ponto aqui, ó, que eu usei pra fazer as folhas, tá? Então, a gente pode fazer folha, a gente pode fazer a própria florzinha, margarida, tá bom? Ó, tô pegando aqui de novo, vou separar 2 fiozinhos. Deu uma emboladinha, desembolei. Vou guardar aqui, para eu depois ensinar o outro pontinho. Junto, ó, 2 pontinhas. Arrumo e junto as outras 2 pontinhas.
e passo nas minhas linhas. Passando duas e ficando duas para trás. Pronto. Passar as 4 agora. Então, ó, vou fazer o arrematezinho, né, o pontinho inicial, igualzinho a gente fez pro ponto atrás. Pronto. O ponto margarida, a gente começa com a agulha na frente, a gente segura a linha aqui, ó, com o nosso polegar, volta a agulha do lado da onde saiu a nossa linha, e aí eu vou escolher o tamanho que eu quero aqui e coloco, ó, passo a ponta da minha agulha, puxo a minha agulha, ela vai sair lá na frente, ó, ajeito meu pontinho e aí eu venho e finalizo ele aqui, ó, do ladinho, tá? Pronto, esse é o ponto margarida. Vamos fazer de novo, vou fazer ele aqui do lado, ó, minha agulha pra cima, seguro a minha linha com o polegar, volto, ó, entro com a minha agulha do ladinho da onde ela saiu, vou com a minha agulha lá pra frente, decido o tamanho que eu quero que seja meu ponto e puxo a agulha, ó, tá vendo? Tem que dar uma laçada, ó, na linha, ajeito o meu ponto, venho, ó, coloco do ladinho onde a linha tá saindo, passo minha agulha lá pra baixo e finalizo o ponto. Vamos na última vez? Então, vem aqui, ó. Saí com a minha agulha, segurei a minha linha. Vou com a agulha de novo do lado onde tá meu pontinho. Escolho o tamanho que eu quero meu ponto, saio com a agulha lá pra cima. Ó, a linha tem que passar por debaixo da agulha nesse momento, ó, pra poder dar a laçada. Venho, puxo, ajeito, aí eu venho com a agulha aqui, ó, do ladinho, ó, tá vendo que a linha tá pra dentro da laçada? Eu vou passar a minha agulha pra fora da laçada, tá? Pra eu poder finalizar e ele ficar fixo. Pronto, esse é o pontinho margarida. Fácil também, né? Então, vou virar meu bastidor, vou passar minha agulha por debaixo do último ponto e vou passar a agulha por debaixo da laçadinha também. Finalizo, ó, do mesmo jeito. Como esse daqui, o ponto aqui, ele é muito aberto, eu acabo não passando por debaixo a linha. Então, finalizo aqui mesmo. E aí ficou, esse é o avesso do ponto margarida. E o direito do ponto margarida, tá? Então, agora, vamos pegar o nosso bordado e vamos continuar aqui, ó. Eu fiz algumas folhas, tá vendo? A minha folha aqui, né, do risco, ele tá mais gordinho, mas eu optei por fazer esse modelinho de folha, tá? Então, em tudo que é folha aqui, eu vou fazer esse pontinho. Eu escolhi esse tom de verde pra fazer essas folhinhas, tá? É da marca Círculo, é o número 805. Acho que eu não tinha passado o número desse verde, né? Também é da marca Círculo, é a cor 1044. Então, vou puxar aqui. Deixa eu ver se eu não tenho nenhuma sobrinha dele.
vou puxar aqui, ver se tá correndo solto. Vou cortar mais ou menos uns 35, 40 centímetros. Vou deixar guardado. E vou fazer de novo, ó. Separo os fios. Vou fazer com 2 de novo. Enrolo o restante e deixo ali de ladinho. Então, junto aqui, ó, minhas duas pontinhas. Junto as duas pontinhas do outro lado também, tá? Vou cortar aqui. Vou passar minha agulha nas minhas linhas. Pronto. Agulha pronta. Vamos começar. Vou começar por essa folhinha aqui, ó. Por essas duas folhinhas aqui. Elas estão próximas. Então, vou com a minha agulha pra cima. Volto ali pra baixo de novo pra fazer o arremate. Passo na argolinha. Volto com a minha agulha aqui pra cima. Seguro. Deixa eu virar um pouquinho o bastidor aqui. Seguro a minha linha. Volto aqui, ó, com a minha agulha na pontinha. E aqui, ó, de acordo com o meu risco, eu já tenho o tamanho da minha folha, né? Então, eu vou com a agulha, ó, lá na pontinha da minha folha. Passo, ó, minha agulha por cima da linha e puxo. Puxei, vou ajeitar um pouco o tecido. Vou e faço o arremate aqui, ó, do ponto, né? Do ladinho da onde a linha tava saindo. Como tá próximo, eu não vou fazer o arremate, eu já vou pra minha outra folhinha aqui, ó. Já saí aqui no início da folhinha. Seguro a linha, volto aqui com a agulha pra baixo, vou sair lá na pontinha da minha folha com a minha agulha. Puxo. Ó, vou ajeitar bem as linhas. E finalizo meu pontinho. Pronto. Agora, pra vir, o próximo que eu tenho que fazer é essa daqui. Essa daqui já tá bem distante dessas duas, então eu vou finalizar aqui, vou fazer um arremate e depois eu venho e faço apenas essa. Ó, faço o arremate. E corto. Como é só uma folhinha aquela, eu vou aproveitar essa agulha, essa linha aqui mesmo, tá? Então, ó, eu venho aqui aonde eu cortei e dou um nozinho na linha, um nozinho de costura, tá? E vou aproveitar essa linha, porque aqui é uma só, né? Ela ficou separadinha, então dá pra gente aproveitar. E aí, então, eu venho aqui, ó, na basezinha. Aquele nozinho já vai segurar a minha linha, então eu não preciso fazer arremate. Só preciso agora fazer o ponto, né? Então, venho por aqui, seguro, ó, e vou lá. Minha linha por baixo da agulha, né? Ajeito o ponto. Finalizo lá por baixo. Como não tenho mais nenhuma folha perto, vou fazer o arremate aqui mesmo. Pronto. A linha ficou pequena. Vou tirar aqui. Então, esse daqui é o nosso ponto margarida. Aí, pra finalizar esse lado, eu ainda tenho que fazer aqui, aqui e aqui, tá? Vou fazer em um outro momento. Vamos agora para o nosso próximo ponto? Nosso próximo ponto, ele é
ele é o nó francês, que são esses pontinhos aqui, ó, que a gente pode fazer botãozinho de flor, a gente pode fazer miolo de flor, pode fazer hortênsia, pode fazer pelo de carneiro. Então dá pra fazer uma porção de coisas com esses pontinhos aqui, tá? Então vamos trocar o bastidor pra gente ver como que ele é feito. Ó, já vou pegar aqui as minhas duas linhas. Vou arrumar. Juntar as 4 pontinhas. Vou cortar para elas ficarem mais juntinhas. Cortar de novo. Vou ajeitar. Vou segurar elas aqui bem firme e vou passar no buraquinho da minha agulha. Ó, vocês veem que dá trabalho para todo mundo. Tem alguns passadores de linha, né? Eu não gosto de usar não, porque alguns acabam desfiando essa linha, que ela é bem fininha. Vocês vão ver, conforme vocês forem passar no buraquinho da agulha, ela desfia muito fácil. Então eu não gosto, mas se vocês se adaptarem e quiserem usar, podem ficar à vontade, tá? Eu não tenho esse hábito. Pronto, já arrumei. Vou começar com o mesmo tipo de arremate. Então, trouxe a linha pra cima, volto com a linha pra baixo, passo a agulha no meio da argolinha da linha. Volto com a minha agulha pra cima para poder começar o ponto. O nó francês, ele vira um nozinho mesmo, tá? Então, ó, eu vou segurar a minha linha bem perto da base do tecido onde ela saiu e vou enrolar essa parte na minha agulha. Então, eu vou enrolar 1, 2, 3 vezes. A gente geralmente usa 2 ou 3 vezes. Eu vou fazer com os dois para que vocês possam ver a diferença. Mas, ó, fiz com 3 vezes. Aí eu venho e volto com a minha agulha lá pra baixo, ó, sempre segurando essa linha, tá? Pra não soltar. Não precisa puxar tanto, tá? É só mais pra não desenrolar ali. E vem puxando, ó. Ele passa lá no meio, tá vendo? Formou um nozinho. Vamos fazer de novo? Então, ó, venho com a minha agulha pra cima. Seguro aqui, ó, perto da onde a linha saiu no tecido e venho aqui, ó, enrolar na minha agulha. 1, 2, 3. Volto, ó, pra baixo, segurando a linha pra não ficar frouxo e empurro lá pra baixo. Venho puxando aqui, ó. E pronto, é feito o nozinho. Agora eu vou fazer com duas voltinhas para vocês verem, ó. Segurei. 1, 2. Volto aqui. Às vezes fica duro de passar, tá, gente? Mas é normal. Puxa devagarzinho que vai. Ah lá, ele fica menorzinho, tá? Vou fazer mais um aqui. E aí a gente já arremata o nó francês. Ó, 1, 2. Passei lá pra baixo. Puxei a linha. Pronto. Certo? Então, esses daqui de 3 voltinhas e esses de 2 voltinhas. Vou virar para poder fazer o arremate. Esse aqui é o avesso, ó, como ele fica.
Venho, passo com a agulha por baixo do ponto, passo na argolinha da linha e puxo. Mesma coisa, tá, gente? Ó. É a mesma coisa que é feito. Pronto. Arrematado, posso voltar aqui e passar, ó. Tá? Do jeito que tá, ele me permite fazer isso. Pronto, agora eu venho e corto a linha aqui. E esse daqui é o nosso terceiro ponto de hoje, que se chama nó francês, tá? E agora, então, vou pegar o meu bordado pra gente poder fazer. Aonde que eu tô fazendo? Onde tem essas bolinhas aqui, ó, no risco, tá? Então, isso daqui, ele ficou característico como sendo algumas botãozinho de flor, né? Então, tem as florzinhas aqui e tem os botãozinhos. Então, eu vou fazer aqui para que vocês possam ver, tá? Como que é feito. Eu escolhi essa linha aqui, ó. Que também é da Círculo, número 308, tá? E aí, eu vou achar aqui a ponta, pra eu poder puxar. Opa, saiu aqui, ó. Centímetros. Vou deixar aqui, depois eu enrolo ali, tá, gente? E passo de novo na embalagem. Vou aqui, ó, separo um fiozinho. Vou fazer com 2 fiozinhos também, então puxei outro fiozinho aqui. E enrolo o restante, deixo de lado. Vou pegar 2 pontinhas, unir, pego as outras 2 pontinhas do outro lado, vou unir, fiquei com as 4 pontinhas, vou cortar aqui pra deixar certinho, vou pegar a minha outra agulha e vou passar. Pronto, passada aqui, tá? Agora, vou fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho tem que começar arrematando, ó. Volto lá pra baixo. Passei na argolinha. Venho aqui. Seguro. 1, 2, 3. Volto lá pra baixo, segurando a linha. Primeiro nozinho pronto. Como eles estão pertinho, eu não preciso de arrematar. Vou fazendo aqui, ó. 1, 2, 3. Passei pra baixo, segurando aqui a linha pro nó não desfazer. Olha só que legal que é, gente. Esse pontinho a gente faz super rapidinho. Ele dá efeito tão legal. Eu, pelo menos, adoro esse pontinho. Vai praticando aí, porque às vezes de início ele é um pouquinho difícil ficar assim certinho, tá? Mas o segredo é você não soltar essa linha aqui que você fica segurando, ó, pro ponto. Pra linha que tá enrolada aqui na agulha, ela não abrir. Então, você segura sempre aqui, ó, até você acabar de puxar a linha, tá? Pronto, fiz os 4 pontinhos aqui. Venho do lado de cá, ó, arremato, puxei. E arrematei de novo. Vou cortar aqui. Ó, tem bastante linha, vou aproveitar. Vou fazer um nozinho de costura. Com uma pontinha eu vou cortar. E volto aqui com a minha linha, ó. Aproveitar bem a linha que a gente tem. Então, não preciso fazer o arremate, porque eu já tenho um nozinho lá embaixo que já segura. 1, 2, 3.
segura a linha. Vou vir aqui no último, desse lado, né? 1, 2, 3. Venho aqui, vou arrematar aqui, para eu não passar lá pro outro lado, ó. Acho que essa linha vai ficar pequena. Então, ó, o nosso bordado do lado do avesso, ele vai ficando assim, ó, todo arrematadinho, né? É importante a gente pensar nessa questão do avesso, para ele ficar um avesso bonito, dependendo do que você for fazer, depois colocar um outro tecido aqui, né? Mas é importante a gente pensar nos nozinhos bem firme, né? E para que não fique também linha passando de repente de um lado pro outro. Por exemplo, eu tenho aqui outras pintinhas para fazer, né? Outros nozinhos franceses. Então, se eu passar para cá, às vezes a minha linha, por ser escura, pode ficar aparecendo do lado direito. Então, pensar sempre em estar arrematando. E outra questão também é que, às vezes, se o ponto acabar desmanchando, né, por acaso aqui, se eu passar pro lado de cá, ele pode correr o risco de desmanchar esse lado também. Então, se eu arremato aqui e arremato aqui, se eu tiver problema, eu vou ter problema em um lado só, em pouca coisa, tá? Então, aqui, ó, nosso bordado tá ficando assim, tá? Na próxima aula, nós vamos aprender mais 3 tipos de bordado, então, 3 tipos de ponto. Então, nós vamos aprender alguns pontos, vamos aprender o ponto pra gente poder fazer as nossas flores, então, essas florzinhas. Aqui pra gente poder fazer uma rosinha também. E nós vamos aprender também o ponto pra gente poder fazer esse contorno aqui do galho que forma o coração, tá? Eu espero vocês na próxima aula e eu quero dizer que esse projeto ele está sendo realizado com recurso proveniente do Fundo Nacional de Cultura por meio da Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Espero vocês então para a próxima aula para a gente poder aprender um pouco mais de bordado. Até mais!